Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para a rodada de número 26, Cartola 2025. Essa rodada de número 26, ela começa hoje, terça-feira, com o jogo Atlético e Juventude. Só que esse jogo não vale para Cartola, significa que o mercado vai fechar amanhã às 18h59 e o primeiro jogo é o jogo do Palmeiras contra o Vasco. Vasco vem de 5 jogos sem derrota. É um jogo que o SG do Palmeiras é provável, mas não é um jogo tão fácil para o Palmeiras, tá? Obviamente que dá para explorar ali Vitor Roque, Flaco Lopes, um defensor pelo menos do Palmeiras, né? Mas nada além disso. Próximo jogo aqui, Mirassol e Red Bull Bragantino. Mirassol vem de uma derrota contra o Atlético, mas jogando em casa o Mirassol não perdeu ainda nesse campeonato. Então o Mirassol ele é favorito. Dá para você explorar ali o Reinaldo como defensor, o próprio Walter, que é o goleiro do Mirassol. Próximo jogo aqui na Ilha do Retiro, Sport e Fluminense. Vou fugir desse jogo. Se eu tivesse que escalar alguém, escalaria, por exemplo, o goleiro do Fluminense para ser um goleiro diferente, mas nada além disso. Próximo jogo aqui, Inter e Corinthians. Dá para escalar do Internacional o Alan Patrick. O Inter está tendo pênaltis consecutivos e o Alan Patrick tem feito gols, porque ele é o batedor de pênalti. Outro jogo aqui, Botafogo e Bahia. É um jogo muito equilibrado. Essa rodada está um pouco mais complicada para escalar. Próximo jogo aqui, Santos e Grêmio. Talvez do Santos ali um Barreal, dá para explorar. Um Guilherme, que tem média básica. Vitória e Ceará, um jogo de difícil prognóstico. Fortaleza e São Paulo é um outro jogo também de difícil prognóstico. E por último ainda tem Flamengo e Cruzeiro, que também é difícil você apostar, mas do meio para frente dá para apostar nos dois times, ok? Então o que nós vamos fazer aqui agora é escalar o nosso time. Vamos vender o time da rodada passada. Foi uma rodada um pouco complicada, não fizemos a pontuação que a gente gostaria. Então nós vamos escalar aqui, ó, Caio Jorge, mesmo contra o Flamengo dá para ser escalado. Vitor Roque. E alguém do próprio Flamengo ali, né? Aqui por enquanto está provável Samuel Lino. Então nós vamos de Samuel Lino. Mas poderia ser o Pedro. No banco de luxo aqui do ataque, nós vamos colocar um atacante para o banco de luxo. Pode ser o Guilherme, que joga em casa contra o Grêmio. Cara que tem média básica. Vai ser nosso reserva de luxo, mas daria para colocar ainda o Flaco Lopes, né, por exemplo, para reserva de luxo. Aqui para baixo, o Plata, o Carboneiro, tá? O próprio Alisson do Mirassol, para quem quer alguma coisa diferente. E acho que é isso. Então colocamos atacantes ali de maior confiabilidade. Nosso reserva de luxo aqui vai ser o Guilherme dos Santos. Meio campo, não tem como ficar sem Arrascaeta e sem Matheus Pereira e Alan Patrick. São os três. Aí correndo por fora aqui você tem o Andréas Pereira. Jogando em casa porque rouba muita bola o Lucas Sacha. Aqui para baixo. Vamos ver o que a gente tem aqui. É difícil achar um outro meia, né? Talvez para fazer uma aposta diferente, um Rolês aqui do Santos. Acho que nada além disso. Os 3 meias principais a gente colocou. Ou explorar alguém do Fortaleza jogando em casa, né? Porque o São Paulo vem de 4 jogos sem vencer. Também daria para apostar alguém do Fortaleza ali para ser diferente. Na defesa, laterais, Reinaldo, né? Pelo confronto, porque é o cobrador de pênalti, porque é um cara que tem boa média. Dá para explorar aqui o Escobar do Santos, o Vitinho do Botafogo, que também tem boa média. Alguém do próprio Palmeiras, que é um time que dificilmente toma gol, né? Então tem aqui o Kelvin, que está provável.
Acho que é isso. E dá até para dobrar os dois caras do Mirassol, ok? Eu vou dobrar aqui os laterais do Mirassol, que sempre tem boa pontuação. Defensivamente aqui, para a gente formar a nossa defesa, eu vou colocar o Caio do Botafogo, porque é um cara que tem média básica. O Gaston Ávila é um outro cara que também o gráfico é positivo. Também daria para colocar ele. Por enquanto eu vou ficar aqui com o Caio. Acho que o Gaston Ávila a gente poderia arriscar nele novamente. Ele fez 9 pontos na última. Eu vou de Gaston Ávila aqui do Fortaleza. No gol, vamos tentar fazer um hacker com o goleiro. A gente pode colocar aqui o Everson, que o Atlético joga hoje e não conta para Cartola. E agora a gente tem a opção do Rafael, do Cássio, que deve ser muito exigido contra o Flamengo, do Rocher jogando em casa, do próprio Fábio, que pode ser exigido. Aqui para baixo, o goleiro do Botafogo vai ser exigido, mas eu já tenho um goleiro do Botafogo ali. Então eu vou colocar aqui, ó, o Rocher do Internacional, tá? E nosso treinador, tem o Luiz Felipe para treinador, tem o Abel Ferreira, já que a gente não colocou ninguém do Palmeiras defensivamente, que é uma rodada que vai ter muito equilíbrio, uma rodada um pouco complicada nesse sentido. Eu vou colocar aqui o Vojvoda do Santos, jogando contra o time do Grêmio. O time do Grêmio é um time muito instável. No princípio eu vou deixar o Vojvoda aqui, tá? Meio campista tem o Andréas, eu vou deixar o Lucas Sacha, que foi bem na última, mas pode repetir. Aqui o banco de reserva, né? Aí para baixo aqui a gente tem o que para a gente apostar? Vamos lá. Kusevich, né? Já que a gente tem o outro do Fortaleza, poderia ser um nome. O James, que sempre tem média básica, só que a gente já está com 2 ali do Mirassol. Eu vou apostar aqui no João Pedro do... Não, no João Pedro do Corinthians não, né? Eu vou deixar aqui, ó, o Juninho do Internacional. Só para não repetir o cara ali do Mirassol, ok? Lateral. Temos o Diogo Barbosa contra o São Paulo. Temos o Aguirre do Internacional. Acho que é isso. Eu vou de... podia ser o Kelvin aqui, eu não coloquei ninguém do Palmeiras. Eu vou colocar o Kelvin no meu banco, tá? Inclusive o treinador poderia ser o treinador do Palmeiras aqui, ó. Apesar do jogo ser um pouco mais complicado, porque o Vasco deu uma melhorada aí. Vamos colocar aqui o capitão Vitor Roque. E esse time custou 149 cartoletas,79. Está escalado com os 2 laterais do Mirassol, treinador do Santos, zagueiro, um do Botafogo e o outro do Fortaleza. O goleiro fizemos o hacker porque colocamos o goleiro do Inter. É uma rodada complicada, então a gente está tentando equilibrar ali para ganhar a pontuação. O meio e o ataque a gente foi com o que há de melhor. Matheus Pereira, Alan Patrick e Arrascaeta. E o ataque, Vitor Roque, Samuel Lino e Caio Jorge. No nosso banco aqui, um cara que tem média básica, que é o Guilherme dos Santos. Espero que vocês tenham gostado aí da escalação. E boas mitadas pra gente na rodada de amanhã. Grande abraço.